Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins. E hoje, viva Ana Sá Lopes. Viva Ruben. Ana, temos um som do secretário-geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos. O meio caminho nunca existirá. Nós estamos a falar de um orçamento de Estado que prevê políticas para as mais diversas áreas. O Partido Socialista não vai negociar metade do orçamento. Isso não existe. Agora, o que nós queremos é que algumas medidas que foram defendidas pelo PSD não estejam no orçamento. Isso não é metade. E, portanto, há uma interpretação errada, como se o orçamento fosse o IRS jovem e o IRC e nós nos encontrássemos a meio nessas duas medidas. Errado. O Ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte, tinha dito à nossa Helena Pereira, numa entrevista pública à Rádio Renascença, que o Governo está apostado em fazer um meio caminho entre o IRC e o IRS jovem, que o Partido Socialista rejeita. Já o secretário-geral do Partido Socialista, como ouvimos, diz que nunca existirá um meio caminho no que toca ao IRC e ao IRS. Temos impasse político, Ana? Acho que e não me parece que seja só um impasse daqueles muitas vezes negocial, em que depois, passado 15 dias ou um mês ou um mês e meio, se chega a um meio caminho. Neste caso eu acho que o PS vai ser mesmo absolutamente relutante nessas duas medidas. Estamos a falar do IRS jovem e da diminuição do IRC, e depois ainda tem as propostas que quer apresentar. Portanto, eu acho que isto não está nada fácil. A entrevista do Pedro Duarte foi muito interessante. Eu acho que teria sido muito mais difícil para o PS se o discurso do governo tivesse sido aquele discurso que Pedro Duarte hoje fez, e um discurso muito mais calmo, um discurso de vontade de negociar, um discurso... Se Pedro Duarte tivesse sido o porta-voz do governo desde o primeiro dia de que o governo tomou posse, relativamente a eventuais negociações com vista à viabilização do orçamento do PS, se calhar as coisas poderiam ter corrido bem. Acho que, ou pelo menos tornavam mais difícil ao PS um chumbo do orçamento. Acho que tudo o que se passou até agora realmente sempre demonstrou que o governo não queria negociar, e agora aparece à 25ª hora a dar mostras de vontade de negociar. Isso de facto é complexo. É evidente que o Luís Montenegro quis desde o princípio preparar-se para eleições, ou pelo menos dar a ideia de que não tinha medo de eleições e que estava pronto para elas. Portanto, essa foi a estratégia que ele escolheu, mas também foi uma estratégia que humilhou o PS, humilhou o parceiro com que alegadamente queria aprovar o orçamento. Portanto, eu não sei se vamos ter orçamento, sinceramente. Embora à última hora acredito que se o PS cair fora, como disse o Chega, aliás falámos ontem das baratas tontices do Chega, é provável que o Chega, não havia, aliás, parece que acertámos, não é? Porque o Chega voltou a dizer que voltaria para a mesa das negociações se o PS saísse. E não sei até que ponto é que acho que estas negociações entre o PS e o Governo não vão correr bem. Não vão. As exigências do PS são muito altas, são muito grandes, provavelmente para que o Governo as possa aceitar também. E havendo essa cedência, será uma derrota para o Governo ou não? Se o Governo ceder ao PS? Exatamente. Não acho que se fosse, não acho que se fosse uma derrota para o governo. Acho que o governo é um governo minoritário, portanto ceder ao maior partido da oposição, que tem o mesmo número de deputados que o maior partido que compõe a coligação, o PSD, não acho. Por acaso é interessante que nas declarações que Pedro Nuno Santos fez esta manhã, também dizia: nós não queremos fazer metade do orçamento, tipo, isto não vai ser 50-50, mas tem que estar espelhado muitas das nossas ideias. Eu não me parece que isto vai correr bem, não me parece que o governo vai aceitar, não é... Acho que vai usar outra vez o que utilizou, de que o orçamento não pode ser desvirtuado, de que o orçamento tem que ser o orçamento do governo. Eu não acho que fosse uma derrota para o governo se aceitasse, mas até acho, antes pelo contrário, acho que seria mais complexo para o PS, a viabilizar um orçamento do governo, mesmo que tivessem lá espelhadas as suas propostas, porque para todos os efeitos já ninguém se vai lembrar daqui a 3 meses que as propostas são do PS, por mais que o PS grite, como aconteceu com a Geringonça, assim como
como a queda do IRS jovem depois acabará por ser sacada, ou pelo menos ao governo. Isso, a negociação nunca é favorável para o maior partido da oposição, acaba por não ser favorável. Agora parece haver uma vontade do governo negociar, pelo menos nas palavras de Pedro Duarte. Agora, também não acho difícil. O que é que achas que mudou? É a noção de que eleições numa altura destas não era bom para ninguém? É essa a ideia ou é outra coisa que está por trás deste pensamento? Eu acho que é outra coisa. Eu acho que nem o PS nem o governo querem aparecer como os responsáveis por uma crise política. Portanto, nenhum dos dois quer. O PS quer mostrar que vai negociar até ao fim, o governo quer mostrar que negociar até ao fim. Porque isto, obviamente, havendo eleições, se acontecerem, qual vai ser o principal argumento? É quem foi o detonador da crise política. E se for, lá está, o Chega também não quererá ser o detonador de uma crise política, porque depois também será penalizado nas urnas. Portanto, vai haver aqui. Agora o problema é quem consegue não sair mais chamuscado desta negociação, no sentido de o governo, eu também acho que o governo mudou de estratégia, aparentemente, porque a dada altura percebeu que podia ser também penalizado por não ter querido negociar, ou por ter mostrado demasiada autossuficiência e pouca humildade. Humildade é uma palavra que Pedro Duarte utiliza na entrevista pública Renascença, que é muito interessante, e nós não temos visto da parte dos dirigentes sociais-democratas e do Primeiro-Ministro muita humildade a discutir o orçamento. Antes, pelo contrário, temos visto a tratar um bocadinho com os pés o PS, não é? Mas esse acordo com o PS tem de ser alcançado a tempo desta primeira votação ou há tempo depois na especialidade para aprofundar e melhorar o orçamento? Eu acho que haveria tempo na especialidade para aprofundar e melhorar o orçamento. Acho que se o governo desse pelo menos algumas das condições ao PS, pelo menos chegassem não digam um acordo total, mas pelo menos não me espantava que o PS pudesse aprovar na generalidade, mesmo que depois venha a chumbar na especialidade, não conseguindo aprovar as suas propostas. Mas confesso que isso é uma questão de não sei ainda quais são os timings que o PS e o governo estão a pensar, ou se o PS quer ter uma negociação totalmente fechada antes da votação da generalidade, a poder logo na generalidade decidir como vota. Se vota a favor, ou melhor, se o voto a favor é ou não é inamovível, ou se está tudo negociado para que o voto a favor na generalidade seja o voto a favor na especialidade. Essa ainda me falta saber. Até porque também vai depender muito do que vai acontecer neste próximo mês e da vontade ou não de negociar por parte do governo, porque imagino que se o PS sentir que a negociação é uma fantochada nesse aspecto, ou seja, é só para, como se diz, para inglês ver, neste caso para eleitor ver, muito provavelmente o chumbo do PS será muito mais cedo do que tarde nesse aspecto. Sim, eu também acho que sim. Eu acho que parece que há demasiada gente, já falámos nisso aqui, penso eu, que há muita gente convencida que o PS vai viabilizar o orçamento. Eu confesso, continuo a achar que o PS não vai viabilizar o orçamento, porque as coisas são como são. As coisas são como são e temos de esperar para vê-las. Um beijinho, Ana, e até amanhã. Um beijinho, Ruben, até amanhã. Beijinhos. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.